No início do século XX, a Europa vivia tempos sombrios, cheios de apreensão. As grandes potências, como lobos famintos, lutavam por poder, território e influência global. Era uma corrida desenfreada por armamentos, um prenúncio do caos que se aproximava. O nacionalismo, como um vírus, se espalhava e inflamava antigas rivalidades. A Europa era um barril de pólvora, prestes a explodir. A economia global, apesar de em expansão, gerava desigualdades profundas, como rachaduras nas fundações da sociedade. A Primeira Guerra Mundial espreitava nas sombras, pronta para mergulhar o mundo em um ciclo de violência jamais visto. Em Sarajevo, no dia 28 de junho de 1914, um tiro ecoou pela história. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, e sua esposa Sofia foram assassinados. O responsável, Gavrilo Princip, um jovem nacionalista sérvio, acendeu a faísca que incendiaria o mundo. O ataque chocou a todos e desencadeou uma sucessão de eventos que culminariam na eclosão da Grande Guerra. A Áustria-Hungria, sedenta por vingança, viu na tragédia a oportunidade perfeita para esmagar a Sérvia. Em questão de semanas, o continente europeu se viu à beira do precipício. A Primeira Guerra Mundial foi uma batalha entre gigantes, uma luta entre alianças. De um lado, a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Do outro, a Tríplice Entente França, Grã-Bretanha e Rússia. A declaração de guerra da Áustria-Hungria à Sérvia foi o estopim. A Alemanha invadiu a Bélgica, um país neutro, para alcançar a França. Em questão de dias, o velho continente mergulhou no caos da guerra total. A Primeira Guerra Mundial revelou a face mais cruel da humanidade, uma face marcada pela barbárie e pela carnificina. Novas tecnologias, como demônios forjados no aço, transformaram os campos de batalha em um inferno na Terra. A frente ocidental, uma cicatriz profunda na face da Europa, se tornou sinônimo da violência insana das trincheiras. Nomes como Verdun e Somme, outrora símbolos de beleza e tranquilidade, se transformaram em sinônimos de horror e morte, gravados a fogo na memória daqueles que ousaram desafiar o destino naquela frente de batalha. A Primeira Guerra Mundial foi um palco de inovações tecnológicas mortais, um macabro desfile de engenhocas criadas para matar e destruir. A metralhadora, a artilharia pesada, o gás venenoso, o tanque, o avião e o submarino, instrumentos de horror nunca antes vistos, fizeram sua estreia nesse conflito, espalhando terror e morte. A metralhadora, implacável, transformava qualquer ataque frontal em um suicídio em massa. O gás venenoso, um espectro verde e mortal, pairava sobre os campos de batalha, ceifando vidas de forma lenta e agonizante. Essas novas tecnologias aumentaram exponencialmente a letalidade da guerra, tornando-a fria, impessoal e assustadoramente distante. A guerra, como um rastilho de pólvora, se espalhou rapidamente para além das fronteiras europeias, consumindo o mundo em suas chamas. Colônias e domínios do Império Britânico, como brasas carregadas pelo vento, foram arrastados para o conflito. O Japão, vendo uma oportunidade de expandir seus domínios, se juntou à Entente e atacou possessões alemãs na China e no Pacífico. Os Estados Unidos, até então neutros, entraram no conflito em 1917, inclinando a balança a favor da Entente. A Primeira Guerra Mundial se tornava, assim, um conflito global, uma tragédia sem precedentes. Após 4 longos anos de sofrimento e derramamento de sangue, a Alemanha assinou o armistício em 11 de novembro de 1918. A Primeira Guerra Mundial chegava ao fim. Em 1919, os líderes das nações vitoriosas se reuniram em Versalhes. O Tratado de Versalhes continha as sementes de um novo conflito. Humilhada e arruinada, a Alemanha viu no tratado uma afronta. Era apenas uma questão de tempo até que o ciclo de violência se repetisse.
A Primeira Guerra Mundial deixou cicatrizes profundas na alma do mundo, um legado de mudanças e perdas irreparáveis. O mapa da Europa, redesenhado a sangue e fogo, testemunhou o colapso de impérios. O conflito acelerou mudanças sociais, políticas e econômicas. Milhões de jovens tiveram seus sonhos interrompidos pela violência, deixando para trás famílias destroçadas. A Primeira Guerra Mundial plantou as sementes para futuros conflitos, moldando o mundo em que vivemos hoje.